Oi, turma! Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula para dar seguimento às nossas aulas, aulas remotas. E hoje falarei de história sobre o governo geral. O assunto é governo geral. O que seria isso? Porque, como vimos lá nas capitanias hereditárias, não deu certo. Então, assim, os donatários não tinham dinheiro para poder estar tomando conta das terras. Então, o rei de Portugal falou, não, eu vou ter que mandar alguém da minha confiança para ir tomar conta desse Brasil. E assim, criou o governo geral. O governo geral foi criado no lugar das capitanias hereditárias, uma pessoa da responsabilidade do rei para vir tomar conta do Brasil, para poder popular, botar as pessoas aqui, fazer uma cidade de verdade. E assim foi passando o tempo, foi estudando o que é que ia trazer, o que não ia, o que é que ia fazer, e foi formando o Brasil que é hoje, No decorrer do tempo, no decorrer do período, foi se criando o governador, teve o governador geral, o ouvidor-mor, que era responsável pela ordem e justiça, que hoje são, no caso, na nossa lei, nossa república, tem os juízes. Tem o provedor-mor, que é o que tomava conta do dinheiro, e tinha o capitão-mor, que é guarda e defesa do território. Nós, na nossa república, também temos essas divisões, E aqui, no governo geral, para poder tomar conta do Brasil, teve o governador geral, que era o segundo lugar do rei, porque o rei não podia estar aqui, então ele mandou uma pessoa da sua confiança. O ouvidor-mor, provedor-mor e o capitão-mor. Então essas pessoas vieram para aqui, o Brasil, para poder estar organizando e para poder falar, para ter a parte de confiança, Então assim, Salvador foi a primeira capital do Brasil, pois ficava no meio das capitanias. As capitanias hereditárias, que era Maranhão, Pernambuco e toda aquela parte do litoral, Salvador estava bem no meio. Então, tanto do Rio como do Maranhão, ele estava no meio. Então, aqui fez o que? A capital, a primeira capital do Brasil foi Bahia, Salvador, Bahia. Ali disso, tinha o que? 4 principais objetivos, que era defender a colônia dos invasores franceses. Esse governo veio para aqui para fazer isso, para defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e sua resistência, porque os indígenas, eles não tinham como ser escravos, eles já moravam aqui, eles viviam de outra forma, eles não desmatavam por dinheiro, eles viviam da floresta, eles caçavam, pescavam para sua sobrevivência. E com os portugueses, eles fizeram de tudo por dinheiro. Então, eles resistiram mesmo, eles não queriam trabalhar assim. Manter o processo de ocupação, é tanto que trouxe muitas pessoas que estavam sendo preso lá em Portugal, trouxeram para aqui, para o Brasil, para poder ocupar aqui as terras. Contribuir para a exploração das riquezas da colônia, que na época o pau-brasil, depois descobriu o açúcar. Então, eles queriam aqui o que? Explorar a riqueza, fazer dinheiro aqui para mandar para Portugal. Dessa forma, citaria os 3 primeiros governadores principais, mais destacados: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Esses 3 governadores foi que ocupou, que progrediu, teve um progresso aqui no Brasil. Isso, Tomé de Souza, o primeiro, colonizou a Bahia, trouxe muitos soldados, trabalhadores em geral, no caso, trouxe de tudo, carpinteiro, pedreiro, trouxe tudo. Padres jesuítas, que catequizaram os índios e educaram. Principais realizações de Tomé de Souza foram a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura, cana-de-açúcar e o início da criação de gado. Então, Tomé de Souza fez esse processo, esse progresso aqui no Brasil, principalmente na Bahia.
que era a capital, foi a primeira capital do Brasil. Depois tem quem? Duarte da Costa. Duarte da Costa, na sua trajetória, iniciou a história da educação brasileira. Aí fundou várias escolas, teve a parte da educação mesmo. Aqui em Duarte da Costa começou as pessoas, os filhos de ricos, irem para escolas, que até então eles eram educados em casa. Tinha uma professora particular que ia na casa dos ricos e educavam eles. Mas aqui com Duarte da Costa foi criado o quê? A educação, as escolas particulares, as escolas para gente rico. E Mendes Sá expulsou os franceses da colônia, fundou a atual cidade do Rio de Janeiro, Mendes Sá. Mas teve um lado ruim, que ele fez o quê? Escravizou os índios. Então, vendia como escravo, muitos morreram, dizimou muitos escravos. E teve a parte do quê? Da expedição do interior também, desses 3 governadores. Com o progresso, começou até a parte das bandeirantes e entradas. O que seria isso? Era as pessoas, no caso, quem era de Portugal mesmo, que era as expedições de entradas, que era governado pelos portugueses, eles respeitavam a parte do Tratado de Tordesilhas, que tinha feito aquele tratado entre Portugal e Espanha. Mas os bandeirantes, que não eram de nenhum dos lados, não era português nem era espanhol, eles invadiam com o próprio gado, com a criação de gado, eles colocavam os gados para ir abrindo o terreno dos matos, das florestas, e assim foi criando, foi ampliando, foi crescendo as cidades com as entradas e os bandeirantes. Foram 2 expedições do progresso, para poder crescer as terras. Os bandeirantes não respeitavam o tratado e invadiu as terras alheias. Os bandeirantes de São Paulo, que encontraram a nova riqueza no Brasil, o ouro, lá em Minas Gerais, teve a parte que foi onde ele encontrou mais ouro, que hoje em dia se chama Minas Gerais. Então, iniciaremos a transição do açúcar para o ouro, porque era cana-do-açúcar a riqueza. Mas aí teve o quê? Foi caindo, porque os holandeses descobriram também como plantar, como produzir, e voltou mais barato que o Portugal. Então o açúcar para o português foi caindo. E como tinha descoberto o ouro em Minas, eles começaram o quê? Explorar o ouro agora. Agora inicia o ciclo do ouro. Saiu do açúcar, né? Os portugueses saíram do açúcar e foram agora para o ciclo do ouro. Vocês vão fazer a atividade da página 42, 43, que é referente ao governo geral. E eu explicarei agora também o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, né, com o tempo que os holandeses começaram a descobrir também sobre a riqueza, né, como é que fazia, como é que vendia, para que vendia. Então, teve esse processo da queda do açúcar, iniciando o ciclo do ouro, que está aqui na página 54 do livro de história de vocês. E essa comercialização foi perdendo forças, né? Então, o português teve que ir em busca de uma nova riqueza, que foi o ouro. Com a descoberta do ouro pelos bandeirantes na cidade de Minas Gerais, a mineração passou a ser a principal atividade, né, de riqueza, de exploração de Portugal. Mas a escravidão dos negros foram aumentando, que eles precisavam de mão de obra. Já tinha mão de obra escrava cá para cana-de-açúcar, que muitos morriam também. Mas eles queriam mais para poder sair aqui do Brasil, da Bahia, para ir agora para Minas Gerais, para São Paulo, onde eles estavam já produzindo, já procurando a nova riqueza. Então, tinha que continuar aqui o açúcar, porque não podia parar de vez, que era o dinheiro que eles estavam ganhando, e tinha que mandar escravo lá para Minas, a explorar a riqueza do ouro. Então, a escravidão aumentou muito mais. Mas como lá no ouro, os negros, né, quem trabalhavam, tinha que ficar dentro d'água peneirando, achando ouro, muito tempo dentro d'água, eles ficavam resfriados, muitos morriam. Morreram muitos índios, muitos negros. E também
porque quando eles foram nessa parte da Bandeirantes que descobriram, não tinha moradia adequada, não tinha muita alimentação. Então eles passaram muitas coisas, remédios, porque a doença, né, que os portugueses trouxeram para cá, e a mistura de muita gente, sem limpeza, sem nada, então criou muita doença. Então, desse jeito, os escravos, muitos morreram. E quem aguentava o trabalho, né, tinha o direito de comprar sua alforria, porque nesse período já teve várias leis, a Lei Áurea, a Lei do Sexagenário, esse período teve muitas leis a favor do negro, né, para acabar com a escravidão. Então os negros que juntavam seu dinheiro, porque tinha negros de ganho, que trabalhava para outras pessoas e ganhava seu dinheiro. Então isso, eles faziam o quê? Eles ganhavam dinheiro e compravam sua carta de alforria para se tornar um negro livre, certo? Então falamos sobre o governo geral, que foi a decadência lá da capitanias hereditárias, e a transição do açúcar para o ciclo do ouro, que está na página 54, e vocês vão fazer a página 55 do livro de vocês, certo? Beijinhos, 54 e 55, 56, o que tiver do ciclo aí, 57, 58, é tudo sobre o ciclo do ouro, tá? Beijinhos, turma. Em breve nos veremos.